Congresso Brasileiro de Cardiologia tem sido a maior fonte de informação, a mais qualificada sobre a cardiologia no Brasil, oferecida para toda a comunidade médica. Nesse ano não vai ser diferente, o congresso se realizará na cidade de Porto Alegre no finzinho de setembro. Você é convidado a participar. A comissão científica é formada por diversos profissionais qualificados do Brasil que estão se dedicando diuturnamente a prover para você, a oferecer para cada um de nós a melhor experiência educacional e de relacionamento durante o congresso. Venha participar. Porto Alegre espera por você. Venham para Porto Alegre, que eu prometo que vocês vão gostar do congresso e vão gostar das atividades que nós estamos preparando para recebê-los. Olá, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui para discutir esse assunto de insuficiência cardíaca e exames de imagem. É necessário para qualquer cardiologista dizer a importância que a insuficiência cardíaca tem e da maneira como houve uma mudança dramática na abordagem desse tema nos últimos anos. E a SBC, dentro desse programa de webinars, resolveu dar um destaque especial ao uso de métodos de imagem no paciente com insuficiência cardíaca. Meu nome é Ibrahim, eu sou médico cardiologista, trabalho em São Paulo, no Fleury, no Grande Pazanese, e tenho o prazer de estar aqui junto à doutora Maria Emília, que foi presidente da SBC de Santa Catarina no ano 2016-2018, uma pessoa que tem muita experiência na área de imagem, uma pessoa que tem muita experiência na área associativa, na área de formação de residentes, então, uma pessoa extremamente adequada para abordar esse tema extremamente relevante. Antes de passar a palavra a ela e dar continuidade, uma breve explicação sobre o que são esses webinars da SBC. São programas semanais, uma redução do passado para esse ano, de um número de eventos, até que nós pudéssemos ter mais profundidade na discussão de cada um deles. São programas semanais, voltados em especial para o cardiologista clínico. E é esse o espírito que levou à formação desse webinar. Fui convidado a participar desse comitê científico pelo Conselho Administrativo esse ano. A ideia foi montar isso, mas eu não posso deixar de registrar aqui o agradecimento aos nossos amigos do DIC, que muito nos ajudaram na montagem e elaboração desse webinar. Com isso, Maria Emília, passo a palavra para você, para nós apresentarmos os colegas, porque uma das características que esses webinars têm de ter é trazer colegas de todo o país. Isso é extremamente gratificante. Para quem já está de cabelo branco como eu, perceber que é muito fácil montar uma grade com gente de qualidade do Brasil inteiro. Nós temos hoje polos de excelência em todas as regiões, e acho que esse webinar é uma tradução disso. Então, Maria Emília, quero passar a palavra para você. Muito obrigada, boa noite a todos. Agradeço as tuas palavras, Ibrahim. Na verdade, a insuficiência cardíaca, como estávamos discutindo fora ainda de começar o webinar, sem dúvida nenhuma, é uma das patologias, né, que, apesar da evolução tecnológica, ainda continua sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade dentro da cardiologia, né? Num levantamento feito entre 2005 e 2015, nos hospitais do SUS do país, no nosso país, se viu que no paciente inadequadamente tratado, como citou o doutor Salvador previamente, ela pode ter uma mortalidade até maior do que os 6 tipos de câncer mais frequentes, tanto câncer de próstata, câncer de mama, o melanoma, justamente pela falta de compliance que tinha do paciente e pela falta agora, dessa multiplicidade de ferramentas que estão à disposição do clínico e a própria formação dos Heart Team em insuficiência cardíaca para melhor aplicabilidade dos métodos de diagnóstico e de tratamento. Ano passado, teve uma renovação, vamos dizer assim, né, uma atualização das diretrizes americanas de insuficiência cardíaca,
como em 2021 teve também da sociedade brasileira uma renovação das diretrizes, são muito semelhantes as duas, e com certeza os colegas que estão aqui convidados vão nos explicitar, né, nos esclarecer com as novidades de cada área, para depois podermos ter uma discussão aberta. Então, como ecocardiografista que sou atualmente, vou apresentar, então, o Dr. Michel Cadori, presidente do Departamento de Ecocardiografia da SBC Rio Grande do Sul, especialista em cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologista, ecocardiografista do Hospital São Lucas, da PUC do Rio Grande do Sul, e preceptor do curso de formação de ecocardiografia do Hospital São Lucas. Tive há pouco ainda o prazer de saber que ele foi contemporâneo de uma colega minha que trabalha aqui em Florianópolis. Doutor Michel, por favor, defenda o nosso eco, né? Ele está sem microfone. Eu posso começar, então? Isso, Michel, por favor. Certo. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Boa noite a todos, então. Em primeiro lugar, eu agradeço ao convite da SBC, agradeço aos colegas aqui presentes que estão online e também agradeço ao público que está nos prestigiando online. Então, o tema que foi proposto para a gente conversar é sobre o que o clínico precisa saber sobre o ecocardiograma na insuficiência cardíaca. Então, em primeiro lugar, como eu acabei sendo o primeiro a falar, né, eu vou falar brevemente sobre a definição de insuficiência cardíaca, né, que houve uma definição universal há pouco tempo agora. Então, são sintomas e sinais de insuficiência cardíaca causados por alguma alteração estrutural e funcional decorrente de alguma normalidade cardíaca. Então, aqui já entrando o papel, né, da ecocardio, né, ele citando, então, decorrente de alguma alteração estrutural ou funcional, corroborado por pelo menos uma dos seguintes: peptídeos natriuréticos elevados ou evidência objetiva de congestão pulmonar ou sistêmica. A ecocardiografia vai nos ajudar, então, nesse paciente com insuficiência cardíaca, a classificar o paciente, sugerir a causa etiológica, estratificar, definir também e ajudar a estabelecer a hemodinâmica do paciente e o segmento dele. Nos ajuda também a avaliar a estrutura e a função cardíaca, assim como a avaliação do miocárdio, das válvulas e do pericárdio. E, é claro, nos reportar a função sistólica e a diastólica. Então, a ecocardiografia ela está indicada em pacientes com insuficiência cardíaca que, na verdade, que eles estejam com suspeita de insuficiência cardíaca ou com diagnóstico novo de insuficiência cardíaca. Então, ela deve ser realizada durante uma avaliação inicial para avaliar a estrutura e a função cardíaca. Então, essa aqui é uma tabela que eu separei. Rapidamente, então, causas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada, causa de IC com fração de ejeção reduzida, doença arterial coronariana, hipertensão, miocardiopatia dilatadas e doença valvar, e as causas de fração de IC com fração de ejeção normal são as mesmas, e aqui eu chamo a atenção, né, para cardiomiopatia infiltrativa amiloidose, que é uma doença que a gente tanto tem conversado nos nossos congressos e simpósios. Então, entrando já nas causas de insuficiência cardíaca, aqui a gente pode ver, então, um ventrículo com disfunção sistólica, com a cinesia dos segmentos apicais. Aqui, contrastando, a gente consegue visualizar bem essa cinesia. Então, já nos sugerindo uma causa, né, etiológica, uma doença arterial coronariana subjacente. Ao mesmo ponto aqui que no vídeo da direita, a gente consegue ver aqui que na parede anteroseptal também tem uma disfunção contrátil. Então, aqui a gente pode, aqui também a gente infere, né, que a doença arterial coronariana está por trás desse déficit de função sistólica. A hipertensão, que é uma causa clássica de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aqui, então, num eixo curto, a gente consegue ver um ventrículo com uma hipertrofia concêntrica marcada, e no apical 4 câmaras, da mesma maneira, um ventrículo com hipertrofia concêntrica. As valvulopatias, então, que são outra causa. Rapidamente aqui, então, prolapso,
do folheto posterior da válvula mitral, com uma insuficiência mitral de grau leve a moderado. À medida que isso aqui vai aumentar, vai determinar, então, uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo por sobrecarga volumétrica. E aqui nas duas figuras de baixo, um paciente com estenose aórtica grave e disfunção sistólica, demonstrando aqui no vídeo da direita, né, essa válvula aórtica, então, com abertura bastante reduzida, então, paciente com estenose aórtica grave. A amiloidose, então, que é um exemplo, né, clássico, né, de uma cardiomiopatia infiltrativa. Aqui a gente vê, então, o ventrículo esquerdo com uma hipertrofia concêntrica marcada. Esse paciente aqui não tinha hipertensão, também não tinha estenose aórtica. Quando nós suspeitamos de amiloidose, a gente deve aplicar o strain, né? O strain, ele mede a deformação longitudinal da fibra miocárdica. Aqui, rapidamente lembrando, né, que na amiloidose a gente tem uma redução difusa do strain com uma deformação mais preservada dos segmentos apicais. Esse aqui é um gráfico paramétrico típico do paciente com amiloidose. Então, agora entrando propriamente, né, no que a gente deve alinhar bem com o clínico. Então, a função sistólica do ventrículo esquerdo. A gente mede, né, o método padrão que a gente utiliza hoje em dia, que a gente utiliza há bastante tempo, na verdade, é a aferição da função sistólica a partir do método biplanar dos discos, né? Então, esse aqui é um paciente com fração de ejeção normal. A gente calcula o volume diastólico final e o volume sistólico final na janela apical 4 câmaras e também na janela apical 2 câmaras, e a partir daí a gente obtém, então, a fração de ejeção. Aqui um exemplo de um paciente com disfunção sistólica, apenas para efeito comparativo, né? Um paciente anteriormente com função sistólica preservada, e aqui com disfunção sistólica, uma disfunção sistólica marcada, já também aqui com um trombo na parede anterceptal, também já sugerindo a etiologia, né, que tem uma doença arterial coronariana subjacente, aqui um trombo também nos segmentos apicais, com a cinesia dos segmentos apicais. Por que é importante, então, a fração de ejeção? Porque a nova classificação da insuficiência cardíaca, ela é baseada, né, de acordo com a fração de ejeção. Então, passando rapidamente aqui, nós temos essas quatro classes, né, que foram definidas, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. E aqui eu acredito que é o ponto mais importante que o clínico e o ecocardiografista, que o cardiologista e o ecocardiografista devem estar alinhados, que é sobre a função diastólica. Então, a função diastólica normal, ela significa o enchimento adequado do ventrículo esquerdo durante o repouso e o exercício sem elevação anormal das suas pressões, enquanto a disfunção diastólica é o resultado do relaxamento anormal associado ou não com o aumento da rigidez do ventrículo esquerdo e das suas pressões de enchimento. Nós utilizamos 4 parâmetros, de acordo com a diretriz do NAGE de 2016, para graduar ou para definir a presença ou não de disfunção diastólica. Então, começando primeiro, a gente obtém, através do Doppler pulsado, no influxo transmitral, a velocidade das ondas Z e da onda A. A onda E, então, é a primeira velocidade de fluxo transmitral e a onda A é a onda de contração atrial. O Doppler tissular, na verdade, é o Doppler de movimentação do anel lateral, nessa figura o Doppler lateral tissular, e aqui o Doppler septal tissular. Por que isso aqui é importante? Nós temos que a relação E', né, ela tem uma correlação direta com a pressão capilar pulmonar, e a partir daqui nós podemos obter, então, um primeiro dado, né, se esse paciente tem ou não aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Também vamos utilizar os volumes do átrio esquerdo e o jato de regurgitação tricúspide, que a partir daqui a gente pode inferir ou não se esse paciente tem ou não hipertensão pulmonar. Então, entrando na graduação da disfunção diastólica, a disfunção diastólica, então, ela pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. O grau 1 é aquele paciente que tem relaxamento ventricular diminuído e isolado, sem aumento da pressão arterial esquerda. O grau 2, que é o relaxamento diminuído, coexistindo com o aumento da pressão arterial esquerda. E o grau 3, que é a pressão arterial esquerda bastante elevada,
que está acompanhada de padrão restritivo do fluxo transmitral. Essas 3 figuras aqui, elas foram retiradas também da diretriz de 2016 do NAGE, mas o que importa aqui para a gente entender? O que importa são essas variáveis, tá? Que a relação E linha média maior do que 14, a relação E linha septal menor do que a velocidade de movimentação do anel lateral septal menor do que 7, ou do anel lateral menor do que 10, uma velocidade do jato tricústico maior do que 2,8 metros por segundo e um volume do ato esquerdo indexado maior do que 34, são variáveis que elas indicam aumento da pressão lateral esquerda, ou seja, a presença de disfunção diastólica. Quanto em maior número elas estiverem presentes, mais fala a favor de ser uma disfunção diastólica com aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, o que é importante? A gente pode classificar, então, esse paciente de acordo com as relações da onda E e da onda A, como tendo uma disfunção diastólica grau 1, que a pressão arterial esquerda é normal, e se a relação EA for maior ou igual a 2 no paciente com disfunção ventricular, diretamente com uma disfunção diastólica grau 3, que indica uma pressão do átrio esquerdo muito elevada. E se não preencher esses critérios aqui dessa tabela, não vou entrar em detalhes aqui, a gente utiliza outros critérios, os mesmos critérios, na verdade, e pode classificar o paciente como tendo disfunção diastólica grau 1 ou disfunção diastólica grau 2, que também indica pressão arterial esquerda elevada. O que isso importa, na prática, para a comunicação entre o ecocardiografista e o cardiologista? Que aquele paciente com disfunção diastólica grau 1, esse paciente ele não tem pressão arterial esquerda elevada, ou seja, ele não tem congestão pulmonar, ele não vai precisar de diurético. E aquele paciente que tem disfunção diastólica grau 2 ou disfunção diastólica grau 3, esse é um paciente que tem congestão pulmonar, que tem aumento da pressão capilar pulmonar e é um paciente que vai necessitar de diurético terapia. Essa é uma figura que eu sempre gosto de mostrar. As pressões de enchimento, na verdade, elas são várias, então elas são as pressões, né? Elas são várias pressões, e as variáveis que a gente utiliza na ecocardio para aferir se o paciente tem ou não aumento da pressão lateral esquerda, elas correlacionam principalmente com a pressão capilar pulmonar média. E a pressão lateral esquerda média, ela tem uma correlação estreita com a pressão capilar pulmonar. Esse aqui é apenas um gráfico que ele mostra que cada uma das pressões de enchimento, ela tem o seu momento, né, nas curvas de pressões, e também tem o seu valor. Então, elas não são as mesmas. Então, apenas para frisar que as medidas, as variáveis que nós utilizamos na ecocardio, elas têm correlação mais direta com a pressão lateral esquerda e a pressão capilar pulmonar. Era isso, muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua brilhante exposição. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou está gostando. E, aliás, eu quero registrar aqui, nós estamos com uma audiência enorme, maciça mesmo, que dá muita alegria para quem está participando e mostra a relevância do tema. E para dar continuidade, vamos agora mudar de método de apresentador. Nós vamos passar para a doutora Lara Carreira, que é cardiologista médica nuclear, diretora da cardiologia, do Serviço de Cardiologia Nuclear de Curitiba e presidente do Grupo de Estudos de Cardiologia Nuclear, também dessa forma representando o nosso BERT da SBC, que nos próximos 10 minutos vai falar sobre o que a medicina nuclear pode nos ajudar, e a gente sabe que pode ajudar bastante. Então, Lara, a palavra é sua. Oh, meu Deus. Estão vendo a minha tela? Perfeitamente, doutora. Obrigada pela apresentação, Ibrahim. É uma honra estar presente nessa noite, continuando aí participando de mais um webinar da SBC. Desta vez para falar da medicina nuclear, além da cardiopatia isquêmica, o papel da medicina nuclear no auxílio aí da insuficiência cardíaca. Eu não tenho conflito de interesses na apresentação. Então, a medicina nuclear, ela ocupa um papel importante dentro da cardiologia que transcende os limites da cardiopatia isquêmica. Então, a gente é capaz de auxiliar na avaliação da dissincronia cardíaca,
Podemos fazer imagem neuronal cardíaca, avaliar as cardiomiopatias infiltrativas, estão em alta no momento, cardiomiopatias inflamatórias, infecciosas, e um papel potencial na avaliação da cardiotoxicidade. Então, com relação à terapia de ressincronização cardíaca, ela é utilizada na insuficiência cardíaca para melhorar os sintomas, reduzir o remodelamento, aumentar a fração de ejeção, reduzir internações, aumentar a sobrevida. Entretanto, 20 e 30% dos pacientes eles não respondem favoravelmente à terapia. Então, a cintilografia, né, a medicina nuclear pode ajudar a melhorar esses respondedores através da cintilografia com gated SPECT e análise de fase. A técnica ela mede o início da contração mecânica do ventrículo esquerdo, representa essa contração com um mapa polar, né, um histograma, só um minuto, e um histograma de fase, e avalia a sincronia intraventricular, ela é avaliada através da largura desse histograma e o desvio padrão. Além da sincronia, ele permite avaliar a viabilidade miocárdica no lugar da implantação do eletrodo, onde, né, o eletrodo deve ser colocado fora de área de fibrose, e o último segmento a se contrair, sendo então uma técnica altamente reprodutível. Observem aqui, né, o histograma com uma base estreita, uma imagem, um mapa de histograma homogêneo. E, além disso, é capaz de predizer os pacientes que poderão ou não responder a essa terapia de ressincronização. Observe esse caso da literatura, um paciente com classe funcional 3, fração de ejeção de 32, que foi submetido à terapia de ressincronização e houve uma deterioração cardíaca evoluindo para a classe funcional 4 após 6 meses, uma fração de ejeção de 33, e esse é um paciente não respondedor, porque ele não havia desincronização. Vejam que a base do histograma é estreita e existe uma contração homogênea. Diferente desse caso, onde existe a dissincronia, uma base de histograma larga e heterogênea, mostrando que o último local a se contrair através da escala de cores aqui é a parede anterior. E esse paciente foi submetido à ressincronização e melhorou, né, de classe funcional 3, fração de ejeção de 27, para uma classe funcional 1, fração de ejeção melhorou para 33. Além disso, auxilia na localização do implante do eletrodo, né? Então, aqui é um caso onde o paciente tinha a última região a se contrair, aqui em vermelho, na parede lateral, o eletrodo foi colocado em condição concordante, o paciente, por 6 meses, melhorou o volume sistólico final de 139 para 86 e uma fração de ejeção subiu de 32 para 44. E, nesse caso, houve uma discordância entre o local de última contração, que seria aqui a parede anterior, e o eletrodo foi colocado na parede lateral. Então, após 6 meses, o paciente teve uma deterioração, né? Aumento do volume sistólico final e uma queda da fração de ejeção. Então, mostrando aqui que quando eu tenho uma concordância da colocação do eletrodo, eu tenho uma melhora na fração de ejeção e uma diminuição do volume sistólico em relação ao eletrodo que é colocado em posição discordante. Esse é um caso brasileiro que consta do nosso Atlas de Multimodalidade de Imagem Cardiovascular, lançado no Congresso do DIC, agora em 2022, um caso do Dr. Erivelto Nascimento, junto com o Dr. Cláudio Tinoco, que são os autores desse capítulo no nosso Atlas, mostrando aqui, então, a medicina nuclear ajudando na terapia de sincronização, aqui mostrando a última região a se contrair na parede anterior, um paciente desincronizado, com fração de ejeção de 16, um desvio padrão de 73, um normal de 43, e uma largura do histograma de 247 para um normal de 135, e após a terapia de ressincronização melhorou o histograma, veja como está homogêneo, né? Ficou mais estreita a curva, e a fração de ejeção melhorou, foi assim, um super respondedor de 16 para 47, com melhora em todos os parâmetros aí da avaliação da desincronia. Então, a medicina nuclear pode ajudar a melhorar esses respondedores da terapia de ressincronização, dando algumas diretrizes de como fazer isso. Então, o paciente, quer dizer, ele deve ser mecanicamente desincronizado, através da avaliação do desvio padrão maior que o 43 e uma largura de histograma acima de 135,
o ventrículo deve ter menos de 50% de zona infartada, de fibrose, o eletrodo deveria ser inserido em local de tecido viável, então a medicina nuclear pode ajudar a localizar esse território, e também no último segmento a se contrair, né? Então, todas essas informações a gente consegue de uma maneira altamente reprodutível com a cintilografia de repouso, com gated SPECT, a avaliação da sincronização. Agora, falando um pouco da avaliação da inervação simpática cardíaca, então, a noradrenalina, né? A noradrenalina é o principal mediador químico da função simpática cardíaca, e a MIBG, metiliodo-benzilguanidina, é um análogo da noradrenalina, que, quando marcada com iodo 123, permite a formação de imagem. Ela é captada nas terminações nervosas simpáticas, semelhante à noradrenalina, mas ela não é catabolizada. Então, é uma ferramenta útil e altamente reprodutível também para avaliar o sistema simpático cardíaco global e regional. Parâmetros de captação miocárdica do MBG e sua eliminação, né, o washout, tem se mostrado de valor clínico, especialmente na avaliação do prognóstico em muitas doenças cardíacas e neurológicas. Suas aplicações clínicas estão na avaliação da gravidade do prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca, risco de arritmia fatal e morte súbita, podendo direcionar quais pacientes poderiam ou não se beneficiar do implante de CDI, resposta ao tratamento medicamentoso, uma ferramenta potencial para poder fazer a adaptação e otimização da terapia medicamentosa na insuficiência cardíaca, além de poder funcionar como uma ferramenta preditora da resposta à terapia de ressincronização, avaliação da cardiomiopatia de Takotsubo, uma ferramenta potencial na avaliação de pacientes com suspeita de cardiotoxicidade. Então, aqui é um exemplo de como que é feita a análise. Então, nós fazemos a avaliação coração-mediastino e também o cálculo do clareamento do MBG do coração, comparando a quantidade de material nas imagens precoces com relação à tardia, o washout. Então, aqui no caso normal, o paciente, a avaliação precoce, a captação normal do MBG aqui, a relação coração-mediastino normal, o valor normal é acima de 2,2, e após 4 horas, o washout de 20%. Aqui um caso de insuficiência cardíaca, o que acontece? Como existe uma hiperestimulação simpática nos pacientes com insuficiência cardíaca, quanto maior a estimulação simpática, pior a captação do MBG por um sistema de down regulation. Então, quanto menor a captação do MBG, pior o prognóstico desses pacientes, e quanto maior o washout, também pior o prognóstico. Esse aqui é o estudo de Meyer-HF, que é o primeiro estudo randomizado multicêntrico para identificar, né, o papel das imagens de MBG para identificar pacientes com insuficiência cardíaca sintomática que mais provavelmente poderiam apresentar eventos cardíacos. E observem no segmento de 2 anos, os 961 pacientes, que quando eu tinha uma relação coração-mediastino menor do que 1,6, eu tive 37% de evento comparativamente aos pacientes que tinham uma relação mediastino maior do que 1,60, que tiveram 15%. E isso também para a arritmia, né? Isso aqui do desfecho primário, que é piora da insuficiência cardíaca, taquicardia ventricular e morte. E eventos arrítmicos também. Então, uma relação coração-mediastino menor do que 1,6 foi preditor independente de desfechos, independente do valor da fração de ejeção e da BNP. E outras aplicabilidades do MBG seria aqui, prevendo, né, pacientes que poderiam responder à terapia de ressincronização, pacientes que têm uma captação prévia de MBG responderiam melhor do que pacientes que não têm captação nenhuma, seria uma insuficiência cardíaca mais grave, com a probabilidade menor de resposta, além de avaliação de Takotsubo e pacientes com potencial papel, né, na avaliação da cardiotoxicidade. Com relação à amiloidose, também existe existem mais de 30 tipos de proteína amiloide, né, e 5 delas se depositam no coração. Entretanto, em 95% dos casos, é a amiloidose AL, a amiloidose ATTR. Então, é imprescindível, né, caracterizar corretamente a proteína precursora para a instituição do tratamento específico, hoje disponível, com drogas assim, realmente modificadoras da história natural da doença.
Então, esse é um posicionamento publicado no Arquivos Brasileiros de 2021 sobre a amiloidose. Então, pacientes que têm uma suspeita, né, clínica, ou eletrocardiográfica, ecocardiografia e ressonância, que são o ponto de partida, né, na suspeita da amiloidose. Esses pacientes vão ser submetidos à investigação de cadeias leves monoclonais, por imunofixação, tanto sérica quanto urinária, e os pacientes que são portadores, né, dessas cadeias leves vão seguir a rota hematológica. Entretanto, os pacientes que têm essas cadeias negativas, eles vão seguir a rota cardiológica, e aí, então, entra um papel muito importante da medicina nuclear na avaliação do tipo de amiloidose que tem. Então, é muito importante a gente descobrir como é que funciona, qual é o tipo de amiloidose para saber se o paciente vai se favorecer da terapia ou não. Então, como é que a gente faz? A gente injeta traçador ósseo, ninguém, assim, não se sabe muito bem o porquê que existe captação de traçador ósseo, mas acredita-se que seja pelo depósito de cálcio, juntamente com essas proteínas amiloide. Então, assim, o normal é não ter captação nenhuma, comparando aqui a captação óssea. Aqui o grau 1 de captação, do grau de Perugini, uma captação discreta inferior ao gradiado costal. Aqui um grau 2, onde a captação cardíaca é igual ao gradiado costal. E aqui o grau 3, onde o grau de captação é muito maior do que o gradiado costal, havendo até um apagamento relativo aqui do esqueleto. E, obrigatoriamente, essas imagens planares têm que ser acompanhadas de imagens tomográficas para que a gente constate que realmente o traçador ósseo está localizado na parede do ventrículo. Então, aqui, por exemplo, a gente observa que tem uma captação espalhada aqui e trata-se de pulso sanguíneo. Aqui no grau 1, a gente começa a ver o desenho da cavidade, no grau 2 melhor, e no grau 3 uma captação intensa aqui na parede do ventrículo, parece até uma imagem de perfusão. E isso é essencial para que a gente caracterize que realmente existe captação cardíaca, e não é pulso sanguíneo. Então, quando eu faço uma cintilografia com traçador ósseo na suspeita de amiloidose e tem um grau de captação 2 ou 3, associado a uma gamopatia monoclonal negativa, sérica e urinária, eu tenho uma especificidade de 100% para o diagnóstico de amiloidose TTR, sem a necessidade de biópsia em endomiocárdio. Esse paciente, então, vai ser submetido depois à análise genética, vai poder ser inserido, né, no tratamento dessas drogas modificadoras da evolução da doença. E também queria falar um pouquinho sobre o papel da medicina nuclear na avaliação de inflamação e infecção cardíaca. Existe um papel na avaliação de sarcoidose, rejeição pós-transplante, miocardites, vasculites, infecções de dispositivo intracardíaco e endocardite infecciosa. Gostaria de falar um pouquinho sobre a sarcoidose, uma doença sem etiologia definida, caracterizada pela presença de inflamação por granulomas não caseosos associados à fibrose. O envolvimento cardíaco pode ocorrer em até 70% dos casos e é responsável por uma parcela significativa de mortalidade. A apresentação clínica da forma cardíaca envolve distúrbio de condução, arritmias ventriculares, insuficiência cardíaca e morte súbita. E o diagnóstico precoce e início da terapia evita desfechos como a insuficiência cardíaca e a morte súbita. Então, como é que a medicina nuclear pode contribuir com a avaliação da sarcoidose? Através do PET com FDG, marcado com, né, glicose marcada com flúor 18, onde então a gente tem um papel no diagnóstico, né, observando aqui locais de alteração de perfusão, a gente diz o mismatch. Então vejam aqui, são as imagens de perfusão com rubídio, no caso do PET, o traçador de perfusão PET é o rubídio, onde a gente observa a hipocaptação na parede anterior aqui, no ápice, na porção basal da parede lateral, típico local, né, de acometimento da sarcoidose. E quando eu faço a análise com a glicose, a gente tem o que fala o padrão mismatch, ou seja, no local onde existe fibrose, existe captação de FDG, mostrando, então, doença ativa, né, um marcador de doença ativa. Também podemos fazer avaliação prognóstica desses pacientes, quanto maior a atividade da doença, pior o prognóstico. Avaliação de resposta ao tratamento, como nesse caso, onde se observam várias áreas de captação de glicose no pulmão direito, região perilar, supraclavicular, fígado, baço,
e, após 7 meses de tratamento, uma grande resposta desse processo inflamatório, e auxilia também no diagnóstico da sarcoidose extracardíaca, podendo tanto fazer a avaliação de resposta terapêutica, quanto direcionar sítios mais fáceis para fazer a biópsia quando indicada, né? Aqui um outro caso mostrando uma fusão entre as imagens de ressonância, que são as imagens, o método inicial, né, o método de escolha para avaliação da sarcoidose, mas mostrando a fibrose aqui na ressonância. Quer dizer, a ressonância ela não conseguiria mostrar a atividade da doença, né? E aí, a hora que você faz a glicose, você vê que juntamente, adjacente a essas regiões de fibrose, a gente tem atividade inflamatória intensa aqui, mostrada pelas imagens com a glicose. E a avaliação do prognóstico, quando a gente associa a avaliação de perfusão com a atividade pelo PET, a gente vê que quando eu tenho tanto alteração de perfusão quanto alteração do FDG, né, atividade inflamatória, eu tenho um prognóstico muito ruim, quando estão os dois, bastante fibrose e bastante inflamação. Quando eu tenho os dois normais, perfusão normal e sem atividade, sem captação de glicose, o prognóstico é bom. Quando eu tenho qualquer um dos dois alterados, tanto alteração com a presença de fibrose quanto processo inflamatório, seria aí uma resposta intermediária. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar como mensagem que a cardiologia nuclear ela se destaca há muitos anos na prática clínica pela grande utilidade no diagnóstico e na avaliação de pacientes com cardiopatia isquêmica. No entanto, ela ultrapassa esses limites. Ela tem seu lugar também no estudo da insuficiência cardíaca, com a avaliação do sincronismo cardíaco, da atividade simpática cardíaca, ocupa um papel-chave no diagnóstico da amiloidose do tipo ATTR, e auxilia muito na avaliação de inflamação, infecção e um potencial papel na avaliação de cardiotoxicidade. Isso faz da cardiologia nuclear uma ferramenta importante no diagnóstico e manejo de diversas áreas da cardiologia, no passado, no presente e no futuro. Eu convido a todos a participar no fim desse mês do nosso congresso do DERC, que vai ser em conjunto com o Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia, em Salvador. Todos estão convidados. Muito obrigada. Obrigada, doutora Laura, pela sua exposição brilhante e explicando assim, detalhadamente a extensão, né, das informações que a medicina nuclear pode trazer para a gente. E vamos passar, então, para o nosso outro apresentador, o doutor Rui Alberto de Faria, cardiologista pelo INCOR, com pós-graduação em tomografia e ressonância pelo INCOR, Faculdade de Medicina da USP, médico coordenador geral de radiologia do INCOR da Imagem, no Hospital Rio Grande, Natal, Rio Grande do Norte. Vice-presidente do GERT, o Rui vai nos falar, então, sobre o que a ressonância e a tomografia acrescentam no tratamento e diagnóstico dos pacientes com síndrome de insuficiência cardíaca. Doutor Rui. Obrigado, doutora Maria Emília. Vocês me ouvem bem? Bem. Ótimo. Vou compartilhar aqui minha tela agora. Estão conseguindo visualizar bem a tela? Perfeitamente, doutor. Perfeito. Ok. Bom, para mim é uma honra estar participando aqui desse webinar. Eu queria já registrar o meu agradecimento aqui ao doutor Ibrahim, um dos coordenadores desse projeto da SBC, né, que agrega a cardiologia nacional, um sucesso, sem sombra de dúvida, aqui com 350 participantes online. A mim coube conversar um pouco com os senhores sobre a ressonância tomografia na insuficiência cardíaca. E, embora seja um tema muito prazeroso para mim, foi um certo desafio ter que lidar com isso em apenas 10 minutos, que eu vou tentar fazê-lo. A insuficiência cardíaca ela tem um desafio grande de diagnóstico, né? E isso começa pela sua etiologia. Definir a etiologia da insuficiência cardíaca muda muitas vezes o desfecho, porque você direciona a sua terapêutica, você tem um acompanhamento personalizado
E isso, sem sombra de dúvida, no final vai mudar o desfecho do paciente e vai mudar o prognóstico. Vejam nessa tabela, nessa figura, extraída aqui da nossa diretriz de 2018, o espectro de doenças que podem acometer o miocárdio. É bem variado e bem diverso, e é sempre um desafio para todos nós que lidamos com método diagnóstico poder chegar e responder essa pergunta para o cardiologista clínico, porque, em última instância, é o que ele deseja e o que o paciente também deseja ter um diagnóstico preciso. Para isso, a ressonância tem evoluído muito nesses últimos 20 anos. Ela deixou de ser meramente um método anatômico e funcional e evoluiu muito em caracterização tecidual. E esse é o grande avanço que eu vou trazer para os senhores na noite de hoje, porque essa caracterização tecidual oferecida pela ressonância nos permite encontrar mais facilmente exatamente a etiologia da miocardiopatia. Esse é um protocolo que eu utilizo no meu serviço. A ressonância cardíaca, só relembrando aos senhores, é um método não invasivo, que não utiliza radiação ionizante, amplamente disponível hoje já nos principais centros do nosso país. É um exame que dura, em média, aqui, como num protocolo bem abrangente, em 40 minutos a gente consegue concluir o exame, geralmente muito bem tolerado pelo paciente. É possível fazer o exame até sob sedação em pacientes mais claustrofóbicos, e é um exame bem tranquilo. A ressonância, ela tem um aspecto anatômico funcional bem determinado. A avaliação da função ventricular pela ressonância é padrão ouro, por causa da sua alta resolução espacial e da noção geométrica que o ventrículo tem. Mesmo que remodelado pela insuficiência cardíaca, a ressonância consegue obter a fração de ejeção com precisão. Além disso, hoje a gente tem também um recurso que os clínicos já conhecem bem, que é o realce tardio, né? O realce tardio nada mais é do que, após a injeção do meio de contraste, o gadolínio, a gente espera um determinado tempo e a gente vê a lavagem daquele miocárdio, e o que resta ali, o que impregna pelo gadolínio, é exatamente esse realce que a gente chama de tardio, que é um marcador indireto aí, de fibrose ou de aumento ali do espaço intercelular do miocárdio. Além disso, nós evoluímos com aqui a caracterização tecidual com os mapas. Então, isso tem trazido aí para a cardiologia diagnóstica um avanço importante, já que agora nós conseguimos detectar alterações nesse miocárdio de forma muito mais precoce. E não só isso, quantificar e acompanhar evolutivamente essas alterações, até mesmo como resposta a terapêuticas. O que dizem, então, as diretrizes sobre as indicações nesse cenário de insuficiência cardíaca? Em 2022, nós tivemos a diretriz do Colégio Americano de Cardiologia, claro, colocando o eco, como sempre, como primeira terapia diagnóstica que você deve lançar mão, mas a ressonância, ela estaria indicada já num cenário onde o eco não tem uma janela bem adequada, e como classe 2A, observe os senhores, em casos de qualquer suspeita de cardiomiopatia. Então, a diretriz de 2022 do American College, ela expandiu muito a indicação da ressonância no cenário da insuficiência cardíaca. As nossas diretrizes de tomografia e ressonância, que estão, inclusive, para serem atualizadas, já nos coloca como classe de indicação 1 e 2A as mais diversas miocardiopatias. E, como eu falei, a definição diagnóstica aqui, ela, pela ressonância, realmente vai trazer um resultado em termos de tratamento importante. Então, a gente tem a diferenciação da cardiomiopatia hipertrófica, dilatada entre isquêmica e não isquêmica,
a displasia ritmogênica do ventrículo direito, lembrando que o ventrículo direito é muito bem avaliado através da ressonância cardíaca, a cardiomiopatia siderótica, por hemocromatose, o miocárdio não compactado, que é uma entidade hoje muito discutida, até do ponto de vista funcional e clínico, de como abordar realmente esse diagnóstico, a nossa cardiomiopatia chagásica presente no nosso país, a miocardite, e talvez aqui a ressonância seja uma das principais ferramentas diagnósticas, além das restritivas, onde se encontra aí a amiloidose, sarcoidose e outras doenças infiltrativas. A caracterização tecidual pela ressonância, como eu comentei, ela vai se dar através, mais atualmente, do mapa T1, que é nada mais do que você fazer um mapa do sinal ali do miocárdio. E a gente sabe hoje que diversas patologias, como a sarcoidose, como a amiloidose, ela tem alterações específicas. E não só isso, é possível que nós acompanhemos evolutivamente essas modificações até como resposta a tratamentos específicos. Além disso, há o bem conhecido realce tardio. E esse realce tardio, para cada miocardiopatia, nós temos padrões específicos, desde o padrão isquêmico, que é aquele que obedece à corrente de lesão endocárdica, para o epicárdio, ou seja, se tornando transmural, um infarto transmural, até alterações, por exemplo, na sarcoidose, que são alterações epicárdicas mais difusas no miocárdio, na miocardite, onde a gente tem mais acometimento da parede inferior e inferolateral, bem como na doença de Fabry, na cardiomiopatia dilatada, onde a gente tem mais um realce anteroseptal do miocárdio, e na amiloidose, muitas vezes com esse realce circunferencial, difuso e mais endocárdio. Esse artigo, eu convido a todos os colegas cardiologistas para depois lerem. Ele é bem interessante, porque ele torna de forma fácil um organograma, onde a partir daqui do realce tardio, desse padrão, e aquele começando sendo negativo ou positivo, você consegue buscar a etiologia da insuficiência cardíaca. Então, em realces positivos, você vai olhar exatamente o tipo de cicatriz, a localização, e você consegue, então, diferenciar a etiologia, bem como quando esse realce é negativo, mas você tem outras alterações do miocárdio, até você poder definir a etiologia como um todo, e aqui fica o exemplo de cada cardiomiopatia. E esse é um trabalho que eu trago para os senhores, que foi um estudo, um ensaio clínico de vida real, feito com 231 pacientes em Londres, será que agregar realmente a ressonância traz modificação diagnóstica, traz mudança da etiologia ou mudança do tratamento dentro de um cenário clínico? E esses pacientes, nesse estudo, os métodos foram cegos, então foi cego para o resultado do eco e da ressonância, e foi feito depois o encontro desses dois métodos para ver quem tinha acertado mais e se isso mudaria, então, a forma de você tratar ou abordar o paciente. E notem, senhores, que agregando a ressonância dentro desse arsenal, você tem uma mudança de diagnóstico em 27% dos pacientes quando a gente está tratando aqui de cardiomiopatías, né? E isso ocorreu com uma mudança no manuseio clínico, na indicação terapêutica, de até 31% desses pacientes, com novos diagnósticos ocorrendo em até 10%. É claro que a grande maioria dos casos a gente vai ter uma concordância entre os dois métodos, e isso é esperado na vida real, na vida prática, mas aqui mostrando, através desse estudo, que realmente a ressonância ela pode trazer um diagnóstico etiológico mais preciso. E esse é um caso para ilustrar, um paciente de 69 anos, notem que esse paciente ele fez um eco, esse eco mostrou um padrão hipertrófico, um fenótipo hipertrófico, e no eco eles sugeriram uma miocardiopatia hipertrófica. Por quê? Porque ele tinha uma hipertrofia septal assimétrica, bem maior, né?
discordante até daqui da parede inferolateral, da porção média do ventrículo esquerdo, e então foi enviado para a tomografia, para a ressonância, como confirmação de miocardiopatia hipertrófica. E embora que, inicialmente, até nas imagens anatômicas e de cine, a impressão fosse essa, notem que o realce tardio mudou completamente o diagnóstico do paciente, mostrando um padrão de realce. Notem essa área mais branca em todo o miocárdio, aqui também na parede septal, cometendo difusamente o miocárdio, um padrão típico de amiloidose. Então, é patognomônico de amiloidose, essa alteração, e isso mudou totalmente o diagnóstico e a forma de abordar esse paciente. Na cardiomiopatia hipertrófica, a ressonância ela tem construído ao longo dos anos um papel importantíssimo. Hoje, sem dúvida, um dos principais papéis da ressonância é avaliar a fibrose nesse miocárdio, né? Há uma mudança estrutural do miocárdio ao longo do tempo, e essa fibrose, notem que ela tem correlação exata com a mortalidade cardiovascular, de forma que vários estudos têm definido aí como uma porcentagem de threshold de 15%. Acima disso, se considera que esses pacientes devam, inclusive, ter como prevenção a possível implante aí de um marcapasso desfibrilador. Então, hoje, a fibrose na ressonância na miocardiopatia hipertrófica, acima de 15%, sem sombra de dúvida, é um dos principais marcadores de risco para morte cardiovascular ritmogênica. E essa mesma característica da fibrose, seja na isquêmica, seja na dilatada, como os senhores veem aqui, a fibrose ela tem uma correlação prognóstica importante, né? Hoje, a fibrose ela tem uma correlação independente da fração de ejeção. Mesmo pacientes com melhores frações de ejeções, quando eles têm um padrão de fibrose maior, eles têm uma evolução mais rápida para a perda dessa fração de ejeção, bem como a chance de morte cardiovascular, principalmente a ritmogênica, é muito, muito mais importante. E isso foi, inclusive, observado no estudo recente, agora no American College, foi publicado o estudo Revived BCS 2. Esse estudo foi um estudo para estudo de viabilidade, que foi negativo, infelizmente. Foi um estudo que utilizou, inclusive, a ressonância para revascularizar por angioplastia multiarterial os pacientes que tinham viabilidade, e no final do estudo, em 12 meses, não houve diferença entre desfechos, seja de morte cardiovascular, seja de status. Mas, independente do resultado negativo do estudo, notem que a fibrose na ressonância e a quantificação do grau de fibrose, ela tinha correlação direta, independente da fração de ejeção e de todos os outros parâmetros independentes, com a mortalidade desses pacientes. Então, embora hoje se discute muito se a viabilidade ela ainda é pertinente ou não na avaliação da revascularização, a ressonância não perde o seu papel nessa caracterização da fibrose e no fator prognóstico. A cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, sem sombra de dúvida que a ressonância tem um papel fundamental por conseguir avaliar muito bem o ventrículo direito, com alta resolução espacial e funcional, e a gente tem critérios clássicos e bem definidos aí que nos ajudam, junto com os critérios clínicos eletrocardiográficos, a definir a doença. Na miocardite, agora pós-Covid e durante Covid, a ressonância teve um papel fundamental nesse diagnóstico, com a evolução dos mapas e das sequências T2 de edema miocárdico cada vez mais precisas, inclusive com a ajuda de inteligência artificial, esse diagnóstico se tornou ainda mais preciso, e isso permitiu a identificação correta e a mudança da terapêutica desses pacientes, usando colchicina e usando outras terapêuticas.
Para finalizar, vou falar pouco aqui do papel da tomografia nesse cenário da insuficiência cardíaca, porque nesse cenário, a angiotomografia, a tomografia cardíaca, ela é um cenário desafiador. É desafiador porque, como todos sabem, a tomografia cardíaca ela depende da sincronização eletrocardiográfica para obter imagens com alta resolução. E nesses pacientes de insuficiência cardíaca, muitas das vezes frequências cardíacas elevadas, com ritmos cardíacos irregular, com extrasístoles, com fibrilação atrial, com dificuldade, muitas vezes, de fazer ortopneia ali durante a tomografia, a necessidade específica de fazer apneia durante a aquisição do exame de 10 a 15 segundos, além da própria disfunção renal, que muitos desses pacientes também com insuficiência cardíaca podem ter. Então, na prática clínica, a gente utiliza a ressonância, a tomografia, mas eu costumo, assim, fazer no meu dia a dia sempre uma diferenciação também com o score de cálcio. Se eu faço o score de cálcio nesses pacientes e ele já vem muito alterado, muito alto, acima de 400, 500, muitas vezes não vai ser um método preferível para você descartar DAC. A tomografia, como os senhores bem sabem, é um método com um alto valor preditivo negativo e o grande benefício aqui nesse cenário é o descarte da etiologia isquêmica da miocardiopatia. Essa é, inclusive, uma das indicações contempladas na DUT, na Diretriz de Utilização da ANS, já desde 2021, que é a diferenciação da etiologia isquêmica na miocardiopatia. Além disso, a tomografia pode nos ajudar também na diferenciação das anomalias coronarianas, principalmente anomalias coronarianas, onde você tem, por exemplo, como aqui na síndrome de Alcapa, uma origem anômala do tronco da coronária esquerda, vindo aqui do tronco pulmonar, com um sangue aqui não oxigenado, levando a uma miocardiopatia e uma disfunção ventricular por isquemia difusa. De forma que a mensagem final para os senhores, que eu queria deixar para casa, é que a ressonância cardíaca, sem sombra de dúvida, hoje é uma ferramenta diagnóstica imprescindível na avaliação das cardiomiopatias. Ela define a etiologia, ela ajuda no nosso planejamento terapêutico, otimizando e especificando a terapêutica, e tem um papel prognóstico importante através do realce tardio na avaliação desses pacientes. A tomografia, o papel aqui é descartar DAC obstrutiva, tem as suas limitações nesse cenário, muitas vezes a gente vai lançar a mão de outros métodos da própria coronariografia invasiva para esse diagnóstico, e, claro, a integração de todas as modalidades do eco, da medicina nuclear e da ressonância e tomografia, sem sombra de dúvida, tem revolucionado o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Hoje, nós vemos aí o avanço da terapêutica medicamentosa e específica, com tratamentos até mesmo para amiloidose, mas isso só é possível se a gente tiver um diagnóstico preciso e a identificação correta do fator etiológico. Queria agradecer a todos mais uma vez e ficar disponível aí para perguntas e comentários que eu estiverem. Obrigado. Obrigado, Rui. Antes de passar para o próximo palestrante, queria registrar aqui a grande quantidade de cumprimentos que vocês têm recebido, que não surpreende, mas que traz alegria a gente perceber que as pessoas estão aproveitando, gostando bastante do evento. Para terminar, como eu disse desde o início, esse é um evento feito por cardiologista clínico. Então, nós tivemos belíssimas aulas de imagem que mostraram tudo que o BAC faz, tudo que a medicina nuclear faz, tudo que a ressonância faz, o que a turma pode ajudar. E agora nós vamos saber qual a opinião de um clínico. Ninguém melhor que o Dr. Salvador Hassi, que é professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e professor pleno do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. E mais que isso,
uma inequívoca e indiscutível autoridade no campo da ciência cardíaca, que vai ter os seus próximos 10 minutos para dizer de tudo que foi dito e até do que não foi dito, o que o clínico deve reter. Boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação, Ibrahim. Queria te cumprimentar, juntamente com o Denilson e o Weimar, por esses belos webinars que estão programados e esse agora que a gente está participando também. Muito obrigado pelo convite para participar desse webinar, que é bem desafiador. Na realidade, o que a maioria dos colegas que provavelmente estão presentes querem saber o que é que eu vou fazer com tanto método de imagem para tratar o meu paciente com insuficiência cardíaca. Eu vou exteriorizar meu ponto de vista, eu não tenho slides para compartilhar, porque eu acho que não é necessário. A grande maioria já foi projetada e eu já sabia disso de antemão. Quando o Michel começou a exposição dele, ele falou: insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, na qual existem alterações estruturais e funcionais do músculo cardíaco. Só um segundinho para eu cronometrar minha aula, que eu já deveria ter feito já antes. Bom, como o clínico vai lidar com isso? Como nós vamos lidar com essas alterações estruturais e funcionais? Como é que é feito o diagnóstico da insuficiência cardíaca? Até bem pouco tempo atrás, isso não era muito dificultoso, e a gente via frequentemente falar o diagnóstico da insuficiência cardíaca ele é eminentemente clínico. Sim, não tem dúvida. A clínica de um paciente com insuficiência cardíaca ajuda e a suspeição clínica ela é altíssima frente aos sintomas clássicos da insuficiência cardíaca. Mas só isso aí é o suficiente? Frente a um quadro de insuficiência cardíaca, como é que eu vou classificar esse paciente para abordá-lo com relação ao prognóstico da insuficiência cardíaca? E o mais importante ainda, como é que eu vou tratar esse paciente? Ora, várias classificações de insuficiência cardíaca existem, mas uma que é talvez a mais usada é a que se baseia na fração de ejeção, que também já foi mostrado pelo Michel, que nós podemos classificar pacientes com insuficiência cardíaca em fração de ejeção reduzida, menor que 40%, levemente reduzida, entre 40% e 50%, e preservado, maior que 50%. É adicionado a essa nova nomenclatura a insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Aquele que tinha uma fração de ejeção menor do que 40% e que, com o tratamento clínico, ele teve uma recuperação da fração de ejeção com mais de 10 pontos percentuais. Como é que eu vou saber isso clinicamente? É impossível. Eu tenho que realizar um exame para me dar esses dados. E o exame que é rotineiramente realizado pela quase totalidade dos cardiologistas é o ecocardiograma. Então, o ecocardiograma, para o cardiologista clínico, é o nosso padrão ouro para o tratamento da insuficiência cardíaca, não para os detalhes que nós vamos discutir logo a seguir e que foram brilhantemente expostos pelos outros colegas que me antecederam. Então, eu tenho um paciente com suspeita clínica de insuficiência cardíaca. O que eu posso fazer para ele? Nossa, eu posso fazer muita coisa, dependendo da fração de ejeção desse paciente. Se ele tem uma fração de ejeção reduzida, menor do que 40%, feita pelo ecocardiografista, que é feito por um ecocardiograma, que é um método amplamente disponível, de baixo custo, acessível a praticamente todos os lugares, mas que precisa de ter uma expertise na sua realização. Precisa de ver se aquele estudo apresentado pelo Rui, na realidade, a ressonância não depende tanto do examinador, mas o ecocardiograma depende. Então, o grau de concordância da eco e da ressonância depende muito da expertise de quem realiza o eco.
Tá certo? Isso é fundamental, o clínico ter um ecocardiografista de confiança, na qual ele vai encaminhar seu paciente com insuficiência cardíaca, e dali vão vir a informação que ele precisa para conduzir de uma maneira adequada o seu paciente. Então, aquele paciente que eu cataloguei com fração de ejeção menor que 40%, eu tenho um leque enorme de opções terapêuticas para oferecer a esse paciente, e eu vou mudar o prognóstico dele. Eu vou melhorar a qualidade de vida dele, eu vou fazer ele viver mais, ele vai internar menos e ele vai se sentir melhor, tá certo? Avaliado em vários scores de qualidade de vida. Então, para isso aí, todo mundo já sabe, existe aquele famoso quarteto fantástico do tratamento da insuficiência cardíaca. Esses pacientes se beneficiam de vasodilatadores, enalapril, se intolerante o ARB, e melhor que os dois, sacubitril valsartano. Eles se beneficiam de antagonista mineralocorticoide, de beta-bloqueador e, mais recentemente, de inibidores de SGLT2, tanto a empaglifosina quanto a dapaglifosina. Portanto, para esses pacientes que eu identifiquei como fração de ejeção de 40%, eu vou atuar de uma maneira muito positiva e vou mudar o prognóstico dele. Aquele paciente com fração de ejeção levemente reduzida, menor do que 50 e maior do que 40, eu não tenho jeito de identificar esse grupo, a não ser realizando um eco. E para esse grupo, eu já sou um pouco mais limitado. Tá certo? Eu não tenho evidências tão fortes quanto os menos de 40, mas eu tenho hoje análise de 2 grupos pré-especificados do estudo Emperor-P e do estudo Deliver, que avaliaram pacientes com fração de ejeção entre 40 e 50, com redução de mortalidade nesse grupo. Então, o inibidor de SGLT2 cabe aí como uma luva. As outras drogas vão entrar só se tiverem indicações específicas para elas. E fração de ejeção preservada maior do que 50%, eu tenho os inibidores de SGLT2, que caem também como a principal opção terapêutica para esse grupo de pacientes. Diuréticos, obviamente, para aliviar a congestão, e as outras medicações vão entrar se tiverem indicações específicas, porque nenhuma delas mostrou redução de desfecho sólido em fração de ejeção preservada, a não ser os inibidores desse GLT2. Então, o ecocardiograma aqui foi fundamental para poder me orientar e nortear a conduta terapêutica. Da mesma maneira, aquele paciente que eu tratei adequadamente, ele tinha fração de ejeção reduzida, ele recuperou 10 pontos, ele passou agora dos 40%, eu tenho uma fração de ejeção agora melhorada. Não vou, em hipótese alguma, a não ser por efeitos adversos, retirar a medicação desses pacientes, porque eu tenho evidências de que a manutenção delas mantém os benefícios de redução de desfecho sólido. Tudo isso é, obviamente, me dado de informação num exame relativamente simples, que é o ecocardiograma, tá certo? E que, bem feito, auxilia sobremaneira o clínico no tratamento da insuficiência cardíaca. Muito bem. O que traz de importância também esses exames para ter um relacionamento ideal com o meu paciente, com a família do meu paciente? Me traz informações prognósticas. Eu sei que, à medida que a fração de ejeção reduz, o prognóstico piora. À medida que a fração de ejeção aumenta na minha insuficiência cardíaca, o prognóstico é melhor. O paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção menor que 40%, ele morre de causa cardíaca. Ou com fração de ejeção preservada, a grande maioria não morre de causa cardíaca. Morre de AVC, morre de neoplasia, morre de doença pulmonar, doença renal. Tá? Então, o prognóstico do ponto de vista cardiológico é me dado também. E, por último, orientação de tratamento, prognóstico, avaliação da etiologia. Etiologia, para o cardiologista clínico, na insuficiência cardíaca, também é muito importante. Eu não vou tratar todos os pacientes do mesmo jeito. Depende, muitas vezes, da etiologia, a medicação que eu vou priorizar ou não. Da mesma maneira que, quando eu faço o diagnóstico da insuficiência cardíaca, eu não vou tratar todas as insuficiências cardíacas do mesmo jeito. Eu preciso da fração de ejeção para poder selecionar o tratamento mais apropriado para o meu paciente. Então, aquele gráfico que foi mostrado pelo Rui,
mostrou um leque enorme de etiologias de insuficiência cardíaca. Taquicardiomiopatia, que é reversível, miocardite, passivo de reversão, miocardiopatia periparto, passivo de reversão, valvopatia, passível de correção, cardiopatia isquêmica, grande parte também passível de reversão em algumas situações e com melhora de prognóstico, apesar daquele estudo mostrado no final, depende da extensão da área isquêmica, depende de onde estão as lesões, tá certo? Que esse paciente vai ser abordável e se são passíveis ou não de abordagem, tá? Então, isso com relação ao diagnóstico da etiologia, todos os métodos são importantes. Nós vimos na exposição da Lara o quanto que é fundamental a cintilografia miocárdica. O ecocardiograma mostrou também na sua caracterização tissular, que hoje eu acho particularmente a melhor indicação da ressonância. Ela que vai me caracterizar, eu estou tendo uma doença de depósito com infiltração intersticial, vamos pensar em amiloidose, vou pensar em sarcoidose, eu tenho uma doença de depósito celular, vamos pensar em Fabry, vamos pensar em hemocromatose. Isso tudo ao lado de todos os outros parâmetros que a ressonância magnética me propicia no tratamento do paciente e numa avaliação, principalmente prognóstica, por causa da fibrose miocárdica. A extensão da fibrose miocárdica, tá certo? A disposição da estenose miocárdica é fundamental na avaliação também prognóstica, além da fração de ejeção. Então, nesses 10 minutos que me foram dados, acabei de esgotá-los, tá certo? Essa é a visão do clínico de tudo isso que foi falado, tá certo? E agora vamos discutir nos minutos que nos restam e ver se podemos contribuir com alguma outra coisa adicional. Fantástico, né, Maria? Acho que nós conseguimos ver aqui pessoas que trouxeram muitas informações fundamentais. Aliás, a quantidade de cumprimentos, eu repito, é impressionante. Maria, antes de passar para você fazer alguma pergunta, eu vou aproveitar algumas coisas que chegaram já eletronicamente. Inclusive, eu vou aproveitar e vou começar por uma que usou a mesma expressão que o Salvador usou na apresentação dele, que é do Sérgio Costa. O Sérgio pergunta se com a chegada do Quarteto Fantástico de inibidores da renina-angiotensina e inibidores de TGF-2, espironolactona e beta-protetor, se não seria razoável pensar em rever alguns estudos, principalmente pensando no implante de CDI, como de ressincronização, tanto para avaliar o impacto em morte súbita como em desfecho total. Salvador, acho que você pode responder essa. Né? Veja bem, ficou faltando um fato também extremamente importante, mas que também já foi tocado pelos expositores anteriores, tá certo? Por exemplo, no tratamento da insuficiência cardíaca, não é só, obviamente, droga, tá certo? Após eu otimizar um paciente clinicamente, ele ainda se mantém sintomático, ele tem um eletrocardiograma com bloqueio completo de ramo esquerdo, ele já está tomando todas as medicações nas doses apropriadas, ele tem uma fração de ejeção menor do que 35%, esse paciente tem indicação de terapia de ressincronização cardíaca. O que nós usamos atualmente, Lara, o mais comum, tá certo? Obviamente, a ressonância para o estudo da parede pós-lateral para o implante do eletrodo que vai no ventrículo esquerdo, para não ser implantado numa área fibrótica, tá certo? Que não vai contribuir para a ressincronização. E identificando aqueles 30% que você muito bem mostrou, que são pacientes não respondedores. Eu ainda não tenho muita familiaridade com essa tecnologia que você brilhantemente expôs, tá certo? E da mesma maneira, o CDI. Aí agora entra a pergunta. Tem um estudo muito interessante chamado DENIS, que é um estudo feito na Dinamarca e em países nórdicos. Esse estudo usou nos pacientes com insuficiência cardíaca as medicações todas que nós temos para o tratamento da insuficiência cardíaca em doses apropriadas e a maioria desses pacientes submetidos à terapia de ressincronização cardíaca. E veja bem, a incidência de morte súbita eram pacientes portadores de cardiomiopatia dilatada não isquêmica. Não estou falando de isquêmico, não isquêmico.
e ela mostrou que uma redução expressiva de mortalidade comparado com um grupo que implantou CDI, não mostrando vantagem no miocardiopatia dilatada não isquêmica do implante de CDI em fração de ejeção menor do que 35%. Olha que coisa importante. Até então, a gente colocava de uma maneira cega, tá? Paciente com fração de ejeção reduzida, tem menor que 35%, tá certo? Depois de otimizado o tratamento, ele não subiu fração de ejeção, ele está em classe funcional 2, ele vai morrer subitamente, tá? Então, vamos implantar a CDI. E essa é uma indicação 2A na maioria das diretrizes, e que esse estudo Danish questionou isso com relação à cardiomiopatia dilatada. Com relação à cardiomiopatia isquêmica, isso não vale. Tá? O grau de fibrose que o paciente tem, a extensão da fibrose que o paciente tem, são fatores que também entram nessa conta com relação à morte súbita. Mas, se você quer prevenir morte súbita do seu paciente, trata ele com as doses ideais das 4 medicações na maior dose possível. A morte súbita deixou de ser aquele terror na vida da gente, do cardiologista. Ela diminuiu muito, tá certo? Isso é uma constatação, tá certo, da maioria dos estudos hoje, em que a morte é mais por progressão da insuficiência cardíaca do que a morte súbita. Perfeito. Rui, tem 3 perguntas aqui que eu vou encaminhar para você. Eu vou começar com 2 que foram feitas pelo meu colega, o Gabriel Junqueira. E ele te aperta um pouquinho, porque ele pergunta assim, Rui, quando a ressonância com mapa T1 é imprescindível no diagnóstico diferencial das cardiomiopatias? E a segunda é um pouquinho mais fácil, quando indicar o mapa T2? Tá. Bom, como eu mostrei, Ibrahim, hoje, na cardiomiopatias, de forma geral, a ressonância agrega muito. Claro que, aí novamente, corroborando com o que o doutor Salvador colocou, né? O eco, sem sombra de dúvida, é o exame de primeira linha. O eco tem avançado muito nos seus parâmetros, seja de resolução de imagens, seja de novas tecnologias como o STRAIN, e muitas das vezes ele vai chegar nesse diagnóstico etiológico até sem a necessidade da ressonância. Agora, algumas cardiomiopatias, eu vou citar algumas mais específicas, sem sombra de dúvida a ressonância vai ter um papel preponderante. Por exemplo, a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, né? A resolução espacial, funcional, a análise de impregnação gordurosa e o realce pela fibrose definem a patologia. E não só o acometimento do ventrículo direito, como muitas das vezes também concomitantemente o ventrículo esquerdo sendo acometido. Tá? A própria amiloidose, a miocardiopatia hipertrófica, essas doenças de fenótipo hipertrófico ou de fenótipo infiltrativo, a ressonância tem um papel preponderante, porque pode guiar a terapêutica e, como eu comentei agora com os mapas T1, você conseguir tanto diagnosticar mais precocemente essas alterações, como a Lara comentou ali na sarcoidose, o processo inflamatório ocorrendo, com o mapa T1 a gente consegue ter, digamos assim, essa detecção agora pela ressonância também de forma mais precoce. Tá? A segunda pergunta, Ibrahim? A segunda é a indicação do mapa T2. Como é que você indica o uso? O mapa T2 ele tem uma indicação na avaliação do edema, né? E aí, principalmente, a gente vai empregá-lo na miocardite, né? E doenças que levam ao edema. Então, às vezes, no Takotsubo, a gente vai ver esse mapa T2 alterado na própria miocardite, e em algumas doenças onde você também tem queda do próprio T1, você também pode utilizar o mapa T2 para delimitar algum grau de fibrose. Perfeito. E antes de passar para Lara, eu queria voltar para você. A Alessandra Gurian, desculpe se eu pronunciei errado, mas acho que é isso mesmo, Alessandra Gurian, te aperta. Ela quer saber a sua opinião quanto à efetividade da ressonância com dipiridomol para avaliar doença isquêmica de microcirculação.
e se você recomenda esse método mesmo, ou se você sugere ao clínico que possa haver algum outro caminho de investigação. A gente tem já uma casuística bem importante, né? Vários ensaios clínicos mostrando o papel da perfusão pela ressonância magnética. Esse papel, inclusive, pela alta resolução da ressonância, tem nos mostrado que, possivelmente, até a acurácia em lesões moderadas obstrutivas, ela talvez seja maior pela ressonância. A gente teria, digamos assim, uma melhor acurácia, uma melhor definição da isquemia. Nesse cenário da microcirculação, o dipiridamol ele vai levar uma vasodilatação das artérias normais e, possivelmente, naquela área de microcirculação que é doente o endotélio, você vai ter uma falha de toda forma positiva. Então, a gente tende a encontrar na ressonância a mesma alteração que a gente encontraria na DAC obstrutiva. Claro que, às vezes, essa alteração ela vai ser mais discreta. E aí, a nossa avaliação, como a gente o faz, que é mais qualitativa, perca a acurácia. Só que hoje a gente também está avançando em métodos quantitativos de perfusão, à semelhança do PET. Né? E aí, sim, a microcirculação vai ser uma busca da ressonância com mais ênfase. Então, resumindo, hoje a gente tem limitações pela forma que a gente avalia, mas a ressonância busca quantificar melhor essa perfusão e aí poder avaliar melhor a microcirculação. Eu queria passar... Muito obrigado, Rui. Vocês estão brilhando nas respostas também. Eu imaginei que o Rui ia dar uma resposta desse tipo. Então, eu queria dar para você o direito de resposta, para você comentar se tem algum outro método que você sugeriria para estudar microcirculação. E chegaram algumas perguntas para você que você respondeu por escrito, mas principalmente aquela questão relacionada à avaliação de criança, talvez fosse interessante você compartilhar com todo mundo, que não é, às vezes, todo mundo que lê o chat, por favor. Oi, então, eu queria só complementar a pergunta da avaliação da microcirculação. Então, padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico de doença da microcirculação é a quantificação do fluxo sanguíneo por grama de tecido, né? ml por grama de tecido. Isso a gente consegue fazer com um PET, onde você estuda a irrigação, o fluxo sanguíneo, a reserva de fluxo sanguíneo. É esse o critério para você bater o martelo que existe realmente a doença da microcirculação. Nós não temos no Brasil o PET perfusão para fazer essa avaliação. Então, o que a gente tem? A gente tem as novas câmaras CZT, que é uma outra tecnologia, né, que a gente consegue, através do SPECT, fazer a quantificação do fluxo através da medicina nuclear com a técnica SPECT. Essa é a melhor maneira, né, que você tem para avaliar a microcirculação. A ressonância, até a cintilografia convencional, nós não tem definição, porque é muito pequena a alteração para ser detectada no SPECT. Então, só queria complementar isso, né? A maneira de você fazer o diagnóstico é a quantificação de fluxo mesmo. Com relação às crianças... então, foi perguntada sobre a dose de criança, né? Então, na medicina nuclear, não há limite de dose, a gente estuda recém-nascido, assim, depende, então, a gente faz a adequação de dose através do peso, e depende do traçador que a gente usa, né? Então, MBG, por exemplo, a dose mínima de 2 mCi, e vou fazer a perfusão com tecnésio, a radiação do tecnésio é menor, então você pode dar uma dose maior. Então, como não existe dose mínima, e o quanto você vai dar para o paciente depende do peso e da atividade do traçador. Mas não, a resposta é não há limite de peso, pode pedir para qualquer peso. Exatamente porque o meu tempo voltado para o clínico, eu achei que isso era importante. Nós temos 5 minutos para terminar, eu queria passar para a Maria Emília, então, porque a gente acabou discutindo mais medicina nuclear e ressonância, o Salvador brilhou, como sempre, falando da parte clínica, mas queria passar para você, Maria Emília, e fazer algumas observações, algumas perguntas aí
também para o Michel em relação ao eco, para a gente poder fechar. Eu vou fazer primeiro uma pergunta e depois gostaria de fazer uma observação final, se for possível. Já que se for falado muito de ressonância, primeiro queria agradecer ao Dr. Salvador, que realmente o ecocardiograma ele é estritamente operador dependente e aparelho dependente, né? O aparelho tem que ser bom e o ecocardiografista tem que ser experiente, porque senão realmente o resultado fica muito aquém do desejado. Graças a Deus nós temos evoluído muito isso com o apoio do departamento de imagem, com a exigência de título de especialista para os convênios, enfim, várias ações estão sendo colocadas. Mas eu gostaria de perguntar para o Michel, já que tu ficasse quietinho agora nas inquisições, acho que o pessoal faz mais ressonância. Estou desconfiado que tem ressonância em cada esquina desse país. Eu tenho muito amigo. Poder convidar chamando aí. Por exemplo, você faz strain em todos os pacientes que tenham hipertrofia, porque é uma das suspeitas diagnósticas da amiloidose, e que está se falando muito atualmente, é que o septo acima de 12 milímetros já se deva fazer o strain, e o strain, não só pelo spare apical, mas pelo gradiente, pela relação com a fração de ejeção, levantaria uma suspeita muito grande sobre a presença ou não da amiloidose. E daí indicaria ou não a ressonância. O que você faz na sua prática, ou o que os clínicos te solicitam? Eles solicitam diretamente para que seja realizado strain em todos os pacientes? Porque eu acho que isso é uma coisa que é importante para o clínico, né? Eu penso que é assim, ó, doutora Maria. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. A senhora perguntou, né, se eu faço strain em todos os pacientes que têm hipertrofia ventricular. Primeiro, como a senhora falou, acho que depende também do aparelho, né? Se tu tem um aparelho que tu não tem um strain adequado, então, às vezes, o strain ele mais vai te atrapalhar do que ajudar. Mas, se tu tem um paciente que tem uma hipertrofia e tu tem um strain que tu sabe que vai te dar um resultado, que vai te ajudar a fazer esse diagnóstico, então, sim, daí eu realizo naquele paciente que não é hipertenso, que não tem estenose aórtica significativa. Eu acho que ele tem que ser feito, né? Especialmente nesse paciente que ele não tem hipertensão, né? Tu encontra uma hipertrofia, por mais leve que seja, acho que tem que ser realizado sim. E qual era a outra coisa que a senhora tinha perguntado? Eu falei isso, faria strain em todos esses pacientes, se o clínico tem solicitado especificamente a realização do strain. Ou não? Ou tu fazes pela tua análise no momento do exame? Isso aí é uma questão que já entra, né, naquela questão que a gente estava conversando até antes, né? O strain ele não está no rol de procedimentos, né? Então, mas é um método adicional. Quando a gente tem a suspeita clínica, eu particularmente eu faço strain nesses pacientes, mesmo que a solicitação não tenha sido feita. Do strain especificamente. Bom, até porque vai te agregar o diagnóstico, né? E às vezes, tu ficando na dúvida, tu vai falar com o colega assistente e tu vai sugerir um exame complementar ou até, né, seguindo ali, como a Lara falou, o algoritmo, se a ecocardio ela não for definitiva para bater o martelo em sugerir realmente a amiloidose, e o paciente vai ter que fazer um outro método de imagem, né? Então, até para entrar em contato com o médico assistente, sugerir um método de imagem alternativo. Bom, Ibrahim, acho que nós estamos bem em cima do laço. Acho que as perguntas seriam extensas. Eu só gostaria de fazer um comentário, que eu sempre falei e tentei orientar os residentes que passaram por mim, tanto cardiologistas como ecocardiografistas, que quem faz o método de imagem tem duas grandes responsabilidades. Uma é não deixar passar um diagnóstico que seja assim, que mude o tratamento do paciente, né? Deixar aquele paciente sem diagnóstico. E a segunda responsabilidade é o contrário, é não dar doença em paciente que não tem doença. Então, isso é uma coisa que eu sempre faço questão de lembrar aos residentes, assim. Essas duas responsabilidades, para mim, são iguais, né? É o réu e o inocente, assim.
E deixo a palavra aberta, eu acho, para o Ibrahim, para alguém queira fazer algum outro comentário, já que estamos no fim da nossa apresentação. Só para encerrar e não deixar de responder, pedir, Michel, a Simone, desculpe, eu me aproximei da tela aqui para ver, a Simone perguntou se você faria strain para paciente em primeiro exame sem alterações de eletro e sem um paciente assintomático sem alterações de eletro, se ainda assim você faria strain nesse paciente. Até eu estava discutindo também antes com a doutora Maria Emília, né? Essa é uma pergunta que a gente pode formular de uma outra maneira, né? Se a gente faz strain em todos os pacientes ou não, né? Na verdade, o strain ele tem algumas recomendações para ser feito. Eu, quando comecei a fazer strain, eu fazia em todos os pacientes mais para treinar e aperfeiçoar o método, mas aquele paciente que ele, acho que a doutora Maria, acho que ela concorda, aquele paciente que é um exame que ele é completamente normal, que ele não tem sintoma de nada, ele tem eletro normal, eu acho que esse paciente ele não precisa que seja feito o strain nessa situação. Perfeito. Olha, o pessoal está cumprimentando muito a todos vocês. Eu, de minha parte, queria agradecer bastante ao Denilson e ao Weimar por terem me convidado a fazer parte dessas atividades, que eu acho que têm cumprido seu objetivo. A gente mostrou que os métodos sempre têm o que oferecer, as considerações do Salvador foram fundamentais para que cada um pudesse colocar em perspectiva quando cada método pode ajudar. E a Maria Emília fechou com chave de ouro com essa questão da necessidade da nossa precisão ao dar um laudo, a fazer uma análise. Então, acho que com isso nós atingimos o objetivo, nós mantivemos o público, a maior parte do público presente até o final, e só me resta desejar boa noite e sugerir a todos que continuem acompanhando esses eventos, que mesmo sem ter o brilho dos colegas que aqui estão, seguramente teremos outros para despertar o interesse e aprofundar a discussão. E mostrando que no Brasil a gente pode fazer uma cardiologia de primeiro mundo, basta discutir com os corações abertos para aprender, como todo mundo fez aqui. Então, muito obrigado a todos, uma excelente noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Prazer. Boa noite. Boa noite.